Bom dia. Vamos começar. Primeiro eu tenho que passar a questão do cronograma das provas parciais. Ok, este cronograma. Então, as provas parciais, elas vão ser divididas, os pontos das provas parciais vão ser divididos da seguinte forma. 300 pontos vai ser atribuído nesse primeiro bimestre, que vale 1.000 pontos da prova parcial, para todos os alunos que acessarem o portal ABA e acessarem o material da aula antes da aula. Okay? Quem fizer isso durante o bimestre inteiro já vai ter garantido 300 pontos. Até o dia 25/9, 200 pontos para quem fizer o desafio nota máxima e alcançar no mínimo 1.500 pontos. Tá? E até o dia 2/10, 200 pontos para quem tiver concluído todas as etapas do estudo dirigido do ED do semestre 2020.2. Aqui é pertinente. Tá? E os outros 300 pontos vão ser aplicados do dia 5 ao dia 10/10, com a parcial do professor no mesmo dia da prova oficial. E a gente pode ir durante as aulas fazendo alguns trabalhos também para já ir diluindo esses pontos. Tá? E aí a prova parcial 2, que vai valer 2.500. Tá? Nessa prova parcial 2, que vai valer 2.500, novamente. No segundo bimestre, então, 300 pontos para quem acessar todos os materiais até o dia da aula. Okay? No dia 13 e no dia 14, vocês vão ter a semana acadêmica com palestras. Tá? E aí vão ter várias palestras. Entre essas palestras, vocês têm que escolher pelo menos 2 a assistir essas palestras e fazer um resumo dessas palestras. Depois desse resumo feito, envia para os professores e aí sim vai ser contabilizado 200 pontos. Tá? Até o dia 23/10, 200 pontos para quem fizer o desafio nota máxima, vai alcançar pelo menos 4.000 pontos. Até o dia 13/11, 200 pontos para quem fizer o desafio nota máxima e alcançar no mínimo 7.000 pontos. Tá? E então, do dia 23 ao dia 27, os outros restantes 1.600 pontos com a prova parcial do professor. Então, essa é a distribuição das provas, dos pontos da prova parcial. Vamos agora para o principal assunto de hoje. Ok. Então, este daqui é o livro que nós vamos começar a trabalhar, é um dos livros, ok? É o Manual de Anestesia Local, do Stanley F. Malamed. Ele é um livro que vocês têm acesso. Está disponível na biblioteca virtual de vocês e vocês podem acessá-lo a qualquer momento, tá? E a gente vai partir lá para o começo para a gente entender um pouco mais de anestesia. Okay? Primeiro, começando com as propriedades desejáveis do anestésico local. Tá?
A anestesia local foi definida como a perda da sensação em uma área circunscrita no corpo, causada pela depressão da excitação das terminações nervosas, ou pela inibição do processo de condução desses nervos periféricos. Uma característica importante da anestesia local é a produção da perda de sensibilidade, sem indução da perda de consciência. Nessa área principal, a anestesia local difere drasticamente da anestesia geral. Além disso, outros métodos já eram utilizados para induzir anestesia local. Tá? Então, o conceito de anestesia local não é novo, apenas os agentes químicos que propiciam isso de forma segura, relativamente segura, sem induzir anestesia geral nesses pacientes. Então, primeiro, o trauma mecânico, ok? Que seria a compressão desses tecidos. E normalmente durante o trauma mecânico, durante a compressão desses tecidos, a gente provoca uma anóxia, okay? Uma falta de oxigenação, e aí a gente diminui o limiar de excitabilidade desses nervos também. As baixas temperaturas também fazem com que esse limiar seja alterado, de que a pessoa perca a sensibilidade naquele local. Alguns irritantes químicos também, agentes neurolíticos também, como álcool, fenol, e os agentes químicos específicos para isso, os anestésicos locais. Tá? No entanto, somente aqueles métodos ou substâncias que induzem um estado transitório e totalmente irreversível de anestesia têm uma real aplicação dentro da nossa prática clínica. Encontra-se a seguir as propriedades consideradas as mais desejáveis de um anestésico local. Okay? Isso aqui seria o desejável. Seria o anestésico local perfeito. Então, como é que seria esse anestésico local perfeito? Ele não deve ser irritante para o tecido no qual ele é aplicado. 2, ele não deve causar qualquer alteração permanente na estrutura dos nervos, ok? Deve ser reversível, então. Sua toxicidade sistêmica deve ser a mais baixa possível. 4, deve ser eficaz, independentemente de ser infiltrado no tecido ou aplicado localmente, de forma tópica, sobre as membranas mucosas. E o tempo de início da anestesia deve ser o mais breve possível também. Assim como o tempo de início deve ser o mais breve possível, a duração deve ser o mais longa possível também, mas não que exija uma recuperação prolongada depois, tá? E aí, a maioria dos anestésicos locais discutidos nessa sessão satisfaz os 2 primeiros critérios. Então, são relativamente não irritantes para os tecidos e completamente reversíveis. Tá? A toxicidade sistêmica é fundamental porque todos os anestésicos locais injetados e a maioria dos tópicos são finalmente absorvidos no local da administração para o sistema cardiovascular. Então, há uma toxicidade e uma principal interação com a musculatura cardíaca. A toxicidade potencial de uma droga é um fator importante em sua consideração para uso como anestésico local, já que a toxicidade varia muito de anestésico para anestésico, atualmente com o uso. Embora seja uma característica desejável, nem todos os anestésicos locais em uso hoje em dia satisfazem o critério de serem eficazes, independente de se a droga é injetada ou aplicada topicamente. Vários anestésicos locais injetáveis mais potentes, como a procaína, que nem é usada aqui no Brasil, e a mifacaína, demonstram ser relativamente ineficazes quando aplicadas de forma tópica nas membranas mucosas. Ou seja, eu tenho a mifacaína, que é um excelente anestésico local, que tem uma duração moderada no tecido, tem uma baixa toxicidade também, mas ela não é considerada um bom anestésico local
para ser aplicado de forma tópica. Tá? Por quê? Porque eu teria que aumentar em muito a concentração da mipacaína para poder fazer ela funcionar de forma tópica. E aumentando essa concentração, eu chego perto dos níveis que são tóxicos para o organismo. Então, por isso que ela se constitui uma excelente medicação para injetar, mas não é uma boa medicação, não é uma medicação indicada para se fazer o uso tópico, tá? Diferente da lidocaína. A lidocaína, sim, ele é um excelente anestésico para se injetar, é o anestésico mais utilizado no mundo todo, ok? E também tem a opção de ser utilizada de forma tópica também, muito segura, apesar da concentração ser maior. Tem que ser maior, que é para poder ultrapassar a barreira da mucosa e penetrar e chegar ao nervo realmente. Tá? Outra anestésico tópico que é utilizado na odontologia é a benzocaína. Né? A benzocaína ela é utilizada de forma tópica, mas não é utilizada de forma injetável. Para serem eficazes como anestésicos tópicos, essas drogas devem ser aplicadas em concentrações que se mostram localmente irritantes aos tecidos, ao mesmo tempo em que aumentam o risco de toxicidade sistêmica. A diclonina, um anestésico tópico potente, não é administrada por injeção por causa de suas propriedades irritantes aos tecidos. Por outro lado, a lidocaína e a tetracaína são anestésicos eficazes quando administrados por injeção ou aplicação tópica em concentrações clinicamente aceitáveis. Os últimos fatores, início de ação e duração adequada da ação clínica, são satisfeitos pela maioria dos anestésicos locais clinicamente eficazes em uso atualmente. A duração clínica de ação varia consideravelmente entre as drogas e também entre diferentes preparações da mesma droga, assim como pelo tipo de injeção que é administrada. Ou seja, a duração desse anestésico local ele vai depender do tipo da técnica anestésica que é feita, se é um bloqueio nervoso ou um bloqueio regional, ok? E em função do tipo de tecido que esse anestésico está tendo contato. Se eu estou tendo contato, se esse anestésico local está tendo contato com o nervo, lá na sua origem, com o tronco nervoso, né, que seria um bloqueio nervoso, ele vai durar um certo tempo, dependendo também da concentração dessa droga, ou se ele está tendo contato com a polpa do dente somente, né, ele vai ter uma outra duração que também vai depender da concentração. Então, isso tem que ser observado e bem lá na frente vai estar mostrando esta questão. A duração da anestesia necessária para completar o procedimento é uma consideração importante na seleção de anestésico local. Além dessas qualidades, Bennett relaciona também outras propriedades de anestésico ideal. 7. Deve ter a potência suficiente para proporcionar anestesia completa, sem o uso de soluções em concentrações nocivas. Ou seja, tem que ser uma concentração ideal. Né? Deve ser relativamente isento quanto à produção de reações alérgicas, não deve produzir nenhum tipo de alergia. Né? 9. Deve ser estável em solução e prontamente submetida à biotransformação quando é colocado dentro do corpo. 10. Deve ser estéril ou capaz de ser esterilizado pelo calor sem deterioração. Nenhum anestésico local em uso atualmente satisfaz todos esses critérios. Entretanto, todos os anestésicos realmente satisfazem a maioria deles. As pesquisas continuam no sentido, então, de produzir novas drogas que tenham um mínimo de fator negativo para o indivíduo. A gente vai para os fundamentos da geração e da transmissão desse impulso nervoso, então. É uma descoberta no final do século XIX de um grupo de substâncias com a capacidade de prevenir a dor sem induzir perda de consciência foi um dos principais passos no avanço da medicina e da odontologia. Pela primeira vez, procedimentos médicos e odontológicos poderiam ser realizados com facilidade e sem dor, que é o mais importante. Fator virtualmente admitido pelos profissionais médicos e cirurgiões dentistas contemporâneos e por seus pacientes. O conceito por trás das ações dos anestésicos locais é muito simples.
eles impedem a geração e a condução de um impulso nervoso. Isso aqui é importante. Eles impedem a geração e a condução de um impulso nervoso. Na realidade, os anestésicos locais estabelecem um bloqueio da via química entre a origem do impulso, por exemplo, lá a periferia, a mucosa, que vai sofrer a incisão de bisturi, e o cérebro. Então, ele vai impedir a transmissão desse impulso entre a periferia e o cérebro. Portanto, o impulso que foi abortado, impedindo de chegar ao cérebro, não pode ser interpretado como dor pelo paciente. Se o impulso é impedido de chegar ao cérebro, o cérebro não pode interpretar esse impulso como dor, o paciente, então, realmente não sente a dor. E isso é semelhante ao efeito de acender o pavio de uma vareta de dinamite. Então, isso daí seria o exemplo análogo, né? O pavio, que é tido como nervo, né, enquanto que a dinamite seria o cérebro da pessoa. Se o pavio for aceso e a chama chegar até a dinamite, ocorrerá realmente uma explosão. Então, quando o nervo ele é estimulado, o impulso elétrico é propagado por esse pavio ou por esse nervo e interpretado como dor quando chega ao cérebro desse paciente. Se o pavio for aceso, mas for colocado, entre aspas, água, por exemplo, né, no meio do trajeto entre a ponta do pavio e a dinamite, ou, no nosso caso específico, se for colocado uma coleção de anestésico local entre a periferia desse nervo e o sistema e o cérebro desse paciente, em algum ponto entre a extremidade do pavio e a dinamite, o pavio vai queimar até o ponto de aplicação da água e a chama se apagará. E a dinamite, consequentemente, não explode. Quando o anestésico local é colocado em algum ponto entre o estímulo doloroso, por exemplo, a broca lá que está abrindo a cavidade no elemento dentário, e o cérebro, o impulso nervoso ainda é propagado e vai seguir até o ponto de aplicação do anestésico local. E então esse impulso, entre aspas, morre ou cessa, jamais chegando ao cérebro e assim não vai ocorrer a dor desse paciente. Como os anestésicos locais, as drogas mais utilizadas em odontologia funcionam efetivamente para abolir ou impedir essa dor. Aí depois vai ter uma a seguir para entender melhor a sua ação, contudo o leitor deve ter algum conhecimento dos princípios fundamentais da condição nervosa. Segue-se uma revisão dessas características. Primeiras figuras. Primeiro essa figura aqui, ó. O pavio está aceso e a chama chega à dinamite. Ocorre uma explosão e o paciente sente dor. Então, o pavio seria um neurônio, ok? A dinamite seria o cérebro dessa pessoa, ok? E a chama acesa seria o estímulo que foi feito lá na periferia, o pavio que foi aceso. E então, esse impulso, que seria a chama, vai percorrendo todo o pavio e chega até a dinamite. Quando chegou na dinamite, o que acontece? Explode. Em outras palavras, dor para esse paciente. Tá? E do outro lado, o que a gente tem? Ó? O anestésico local é colocado em algum ponto entre o estímulo doloroso e o cérebro, nesse caso, a dinamite aqui, que a gente está fazendo analogia. O impulso nervoso segue até o ponto de aplicação desse anestésico local, e então morre, jamais alcançando o cérebro, e a dor não ocorre. Então, é isso que foi feito, né? A gente fez a aplicação do anestésico local em determinado ponto para envolver esse axônio aqui, essa fibra nervosa, e o estímulo, quando ele é produzido ainda, o estímulo, né? O estímulo ele é produzido, mas quando chega na região do anestésico local, ele apenas cessa. Se ele é impedido de continuar, a dinamite não explode. E o cérebro não registra isso como dor. Então, o neurônio
né? Que é a célula nervosa, que é a principal unidade estrutural do sistema nervoso. Ele é capaz de transmitir mensagens entre o sistema nervoso central e todas as outras partes do corpo. Há dois tipos básicos de neurônios. São os sensoriais, que são os aferentes, e os motores, que são os eferentes. A estrutura básica desses dois tipos está representada na figura 1.3. Os neurônios sensoriais, ou seja, os aferentes, são capazes de transmitir a sensação de dor, consistem em três partes principais. Seria o processo periférico, também conhecido como zona dendrítica, é o segmento mais distal do neurônio sensorial e é composto por uma arborização de terminações nervosas livres. E essas terminações nervosas livres respondem à estimulação produzida nos tecidos em que se encontram, provocando o impulso que é transmitido centralmente ao longo do seu axônio. O axônio, então, é uma estrutura fina semelhante a um cabo, que pode ser muito longa, ou seja, o axônio da lula gigante foi medido como tendo de 100 a 200 centímetros. Em sua extremidade mesial, ou central, há uma arborização semelhante àquela que foi vista lá no processo periférico. Entretanto, nesse caso, a arborização faz sinapse com diversos núcleos do sistema nervoso central para distribuir os impulsos que chegam. Esses impulsos são exclusivamente sensoriais, em seus locais apropriados dentro do sistema nervoso central para sua real interpretação pelo cérebro. O corpo celular é a terceira parte do neurônio. No neurônio sensorial aqui descrito, o corpo celular está localizado a uma distância do axônio, a principal via de transmissão do impulso desse nervo. O corpo celular do nervo sensorial, portanto, não está envolvido no processo de transmissão desse impulso, sendo sua função primária somente proporcionar suporte metabólico vital, para que esse neurônio se mantenha íntegro. Tá? Então, é aqui. Então, esse é o neurônio sensorial, o neurônio aferente, a fibra sensitiva aferente, ok? Tem o neurônio sensitivo unipolar, ok? Então, esse é um dos tipos. Então, aqui desse lado direito eu tenho a periferia, desse lado esquerdo eu tenho o sistema nervoso central. E ele disse o quê? Que são divididos em três partes, né? Então, eu tenho a zona dendrítica, ó, como se fosse uma árvore, aqui, ó. Zona dendrítica da periferia e a zona dendrítica que está ligado lá no sistema nervoso central, ok? Tem o corpo celular, cuja função é manter toda essa estrutura viva, ok? Então, o metabolismo principal vai acontecer aqui nesse corpo celular, com o núcleo bem formado, ok? E eu tenho uma fibra que é chamada de axônio, ok? Este daqui é o axônio, é por onde o impulso vai ser transmitido. Então, o que acontece? Quando o bisturi, por exemplo, ele tocou a superfície da mucosa, automaticamente vai gerar um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai sendo transferido por esse axônio, ok? E vai lá no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, o cérebro vai interpretar aquilo como dor, ok? E aí nota que a transmissão desse impulso nervoso, ele não passa pelo corpo celular, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um neurônio eferente, que é o neurônio motor, que seria esse daqui de cima. Olha como a morfologia dele é diferente, né? Então, como ele é eferente, a via de transmissão dele é só ir do sistema nervoso central para a periferia. Do sensitivo é ir da periferia para o sistema nervoso central. É sempre uma via de mão única, tá? Sempre não. Alguns neurônios, algumas vias são de mão dupla também. Mas isso, muita especificidade, vamos pensar dessa forma. O neurônio sensitivo, ele recebe, então vai da periferia para o nervo central, e o neurônio eferente, ele é o neurônio motor, vai do sistema nervoso central em direção à periferia. Então, aqui eu tenho o corpo celular também, ok? Tenho o corpo celular,
crânio axônio e a zona dendrítica também, tá? Mas percebe que aqui seria a zona dendrítica de um outro neurônio, ok? Desse lado do sistema nervoso central, desse outro lado uma fibra muscular esquelética. Então, o impulso já veio do lado do sistema nervoso central e nota que dessa vez o impulso ele tem que passar pelo corpo celular para poder entrar no axônio e aí sim percorrer com mais velocidade até chegar na fibra e efetuar o movimento, dar o comando de repousar ou de efetuar alguma ação, tá? Então, o movimento desse estímulo nervoso é muito mais rápido nesse neurônio sensitivo, tá? As células nervosas que conduzem impulsos do sistema nervoso central para a periferia são chamadas de neurônios motores e são estruturalmente diferentes desses neurônios sensoriais que foram descritos, pois seu corpo celular fica interposto entre o axônio e os dendritos do outro nervo. Nos neurônios motores, o corpo celular não somente é componente integrante do sistema de transmissão de impulso, mas também proporciona suporte metabólico vital para essa célula. Perto de sua terminação, o axônio se ramifica como um ramo, finalizando como terminação bulbosa do axônio, ou botão. As terminações do axônio fazem sinapse com as células musculares. Aqui, são os botões, bem na extremidade, ok? Muito diferente desses daqui, representados esquematicamente. O axônio. Então, o axônio seria a fibra nervosa única, ok? É um longo cilindro de citoplasma neural. E citoplasma neural, mais especificamente, é chamado agora de axoplasma. Envolto por uma bainha fina, a membrana nervosa ou axolema. Então, a membrana nervosa, a membrana celular, no axônio tem um nome específico de axolema. Os neurônios têm um corpo celular e um núcleo, como todas as outras células. Entretanto, diferente das outras células por terem um processo axonal, do qual o corpo celular pode estar a uma considerável distância. O axoplasma, então, uma substância gelatinosa, é separado dos líquidos extracelulares por uma membrana nervosa contínua. Em alguns nervos, a própria membrana é coberta por uma camada isolante de mielina, que é rica em lipídios. Atualmente, considera-se que a excitabilidade e a condução dos nervos sensitivos são atribuíveis a alterações que se desenvolvem no interior da membrana nervosa. O corpo celular e o axoplasma não são essenciais para a condução nervosa. Entretanto, eles são importantes. O suporte metabólico da membrana provavelmente é derivado desse axoplasma. A membrana celular nervosa, propriamente dita, tem aproximadamente 70 a 80 angstrom. Então, uma unidade de angstrom, um angstrom é 1 para 10.000 de 1 micrômetro. Então, é extremamente fino. Figura 1.4 representa a configuração aceitável atualmente. Todas as membranas biológicas são organizadas para bloquear a difusão de moléculas solúveis em água, para ser seletivamente permeáveis a determinadas moléculas, através de poros ou canais especializados, e para transduzir informações por receptores proteicos responsivos à estimulação química ou física que se dá por neurotransmissores ou mesmo por hormônios, ou pela luz, ou pela vibração, ou pela pressão, que seria uma ação física, enfim. Então, o esquema hoje em dia mais aceito para a membrana é que seria o quê?
Aqui seria o líquido externo, o líquido extracelular, e aqui o interior da célula, o citoplasma da célula, que é chamado agora de axoplasma, ok? Então, nós teríamos no interior e no exterior uma monocamada sem lipídios, ok? E depois uma bicamada fosfolipídica, tá? Aqui seria constituindo a parte não polar e a parte polar, aqui. Então, aqui seria o externo, extracelular, e aqui seria o interno, intracelular. Então, tem essa bicamada fosfolipídica, que é o grupamento não polar, ok? E aqui o grupo polar, que seria hidrofílico, né? E aqui os lipídios, e interposto nessa bicamada fosfolipídica, a gente tem a presença de proteínas. Essas proteínas elas vão servir como canais de condução, canais de comunicação do meio interno com o meio externo. Os lipídios estão orientados com as suas extremidades hidrofílicas polares voltadas para a superfície externa, e as suas extremidades hidrofóbicas seriam não polares, projetando-se para o meio da membrana. As proteínas são considerados elementos primários de organização dessa membrana. As proteínas são classificadas como proteínas de transporte, ou seja, que vão participar o quê? Na construção dos canais transportadoras ou, no caso de bombas, transporte ativo. E como sítios receptores também, para ativar algum mecanismo dentro da célula. As proteínas canais são consideradas poros contínuos através da membrana, permitindo o influxo passivo de alguns íons, principalmente os íons potássio e os íons sódio, além do cálcio. Enquanto outros canais são providos de portões, permitindo o fluxo de íons apenas quando o portão se encontra aberto. A membrana nervosa situa-se na interface entre o líquido extracelular e o axoplasma. Ela separa concentrações iônicas muito diferentes no interior do axônio daquelas que a gente encontra do exterior, extracelular. A membrana nervosa em repouso tem uma resistência elétrica de cerca de 50 vezes maior do que aquela dos líquidos intracelular e extracelular, impedindo assim a passagem de íons sódio e potássio e cloreto, no sentido decrescente de seus gradientes de concentração. Está dizendo o seguinte, que pelo carregamento de 50 vezes maior, essa resistência elétrica de cerca de 50 vezes maior da membrana, ela impede que haja difusão passiva. O que seria essa difusão passiva? Quando uma molécula ela vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso não é feito aqui, por conta dessa resistência elétrica. No entanto, quando o impulso nervoso passa a condutividade elétrica da membrana nervosa, aumenta aproximadamente 100 vezes. Esse aumento da condutividade permite, então, a passagem de íons sódio e potássio ao longo de seus gradientes de concentração, através da membrana nervosa. É o movimento desses íons que proporciona a fonte de energia imediata para a condução de impulso ao longo do meio. Então, algumas fibras nervosas são cobertas por uma camada lipídica isolante, que é a mielina, como se fosse um fio encapado. Tá? A parte de plástico seria essa mielina que encapa realmente aonde vai passar a energia. Nos vertebrados, as fibras nervosas mielinizadas incluem todos os axônios, exceto os menores deles. As fibras nervosas mielinizadas estão confinadas em camadas de bainhas lipoproteicas de mielina, enroladas em forma de espiral, as quais, na realidade, constituem uma forma muito especializada de célula do sistema nervoso central, que são as células de Schwann. Embora predominantemente lipídica, ou seja, constituído de 75% de lipídio, a bainha de mielina contém também 20% de proteína e 5% de carboidrato. Cada fibra nervosa mielinizada
está envolvida por sua própria bainha de mielina. A camada mais externa de mielina consiste no citoplasma da célula de Schwann e o seu núcleo também. Há constrições localizadas a intervalos regulares, aproximadamente a cada 0,5 ou 3 milímetros, ao longo da fibra nervosa, ao longo do axônio. Essas constrições são os nodos de Ranvier e formam um intervalo entre as células de Schwann adjacentes e suas espirais de mielina. Nesses nodos, a membrana do nervo está diretamente exposta ao meio extracelular. Então, está aqui. A estrutura de uma fibra nervosa mielinizada. Então, aqui a gente seria essa parte amarela, o axônio, ou seria como se fosse o fio desencapado, ok? E essa parte rosinha seria a célula de Schwann. Então, ela é um dos atores coadjuvantes desse filme. E as células de Schwann, elas produzem, então, a mielina, que é essa camada espiralada que recobre aqui os axônios. Estão dispostos, cada uma dessas aqui é uma célula de Schwann. Está disposto a uma certa distância uma da outra. Né? E aí, nessa região aqui, a membrana citoplasmática do axônio fica em contato direto com o meio extracelular. As fibras nervosas não mielinizadas também estão circundadas por uma bainha das células de Schwann. Grupos de fibras nervosas não mielinizadas compartilham a mesma bainha. As propriedades isolantes da bainha de mielina possibilitam que um nervo mielinizado conduza impulsos de maneira muito mais rápida que um nervo não mielinizado. Então, isso é muito importante da gente saber. Que a bainha de mielina ela vai servir para quê? Vai nos ajudar tendo a condução desse impulso nervoso muito mais rápido, nesses nervos que são mielinizados. Tá? Então, a fisiologia dos nervos periféricos, vou parar por aqui. Para continuar na próxima aula. Tá bom? Não vou adiantar muito, já que não apareceu ninguém. Mas, muito obrigado para quem assistiu. E nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.